O fotógrafo ele precisa aprender a enxergar, não só enxergar a luz, mas enxergar a composição, enxergar as formas. Isso é uma coisa que é um exercício constante, da gente prestar mais atenção nos elementos que estão na nossa frente, que podem ser usados na fotografia, e enxergar como esses elementos eles compõem a nossa imagem, como eles se conectam, como eles entram em harmonia. Por que eu estou falando tudo isso? Porque assim, essa é uma foto ok, não tem nada de errado. Mas a minha intenção não é ensinar vocês a fazerem fotos ok, eu quero que vocês andem um pouco mais, quero que vocês andem uma milha a mais aí no seu conhecimento de composição, de luz. Então eu quero falar um pouco sobre essa questão da composição, porque uma das coisas que me incomoda nessa composição é essas árvores aqui no fundo, que estão meio desalinhadas e não estão em harmonia com o enquadramento, e o fato dela também estar encostada nessa árvore. Se a intenção aqui era usar uma regra dos terços, por exemplo, a gente tem um elemento meio perdido aqui na área negativa do lado esquerdo que não está ajudando muito na composição. Mas enfim, o que eu quero que vocês enxerguem aqui? Na verdade eu fiz um desenho para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Primeiro eu vou abrir essa foto no Photoshop para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer. Vocês já ouviram eu falar aqui várias vezes que vocês precisam aprender a enxergar a fotografia com os olhos de um míope. Aqui. Isso aqui seria os olhos de um míope. Olhando a nossa imagem, o que está na nossa frente, como se a gente tivesse 10 graus de miopia, por exemplo, a gente tem que começar a prestar mais atenção nas formas e nas cores e nas coisas que estão compondo a nossa imagem. Por exemplo, no caso aqui, enxergando como míope, o que eu enxergo aqui? Eu enxergo a forma das árvores ali e eu enxergo uma pessoa aqui. Deu para entender? Então eu estou enxergando alguns objetos. Eu estou enxergando 2 objetos aqui, que seriam as árvores, e estou enxergando a pessoa aqui, que seria um outro objeto na frente, e talvez, no caso aqui, eu poderia chutar aqui, que seria aquele laguinho na frente, as árvores seriam um outro objeto, mas que está lá no segundo plano. Bom, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Vamos supor que eu estou enxergando, na hora que eu bato o olho nessa foto, eu estou enxergando isso, eu estou enxergando esses objetos aqui. Agora, olhando friamente para essa imagem agora, que eu estou mostrando para você agora, você concorda comigo que tem um monte, que essa composição ela não tem harmonia, ela não tem simetria, ela não tem linhas que carregam o meu olhar, ela não tem um ponto focal específico. Então, assim, essa composição ela está um pouco bagunçada. Os fotógrafos, principalmente os iniciantes, precisam aprender a enxergar isso aqui. Quando você olhar para uma foto dessa, quando você olhar para essa imagem, antes de você fotografar, você está ali na hora e você está enxergando essa cena, você precisa aprender a enxergar isso aqui também. Enxergar os objetos, as formas, os elementos que estão na sua imagem, para você tentar entender se essas coisas estão em harmonia ou não. E do jeito que está aqui, essa imagem, ela não está em harmonia. O que eu teria consertado aqui? Por exemplo, primeiro, eu deixaria isso aqui mais alinhado, deixaria o mesmo espaço do lado esquerdo com o mesmo espaço do lado direito, para isso ficar mais alinhado, e tornar essas linhas simétricas na minha imagem. Mesmo que de repente eu não conseguisse fazer isso na hora, eu tentaria fazer isso depois no tratamento, na hora da edição, tentar corrigir isso aí. E, no caso, por exemplo, da gestante, que ela estava mais para a direita, encostando na árvore, eu achei que isso não ficou legal. Eu optaria, nesse caso aqui, de centralizar ela dessa forma. Dessa forma aqui, eu enxergo uma composição bem mais harmônica, tem mais harmonia nessa composição. Tá mais simples do meu cérebro interpretar essa imagem e, consequentemente, ela vai causar um impacto que deveria mais rápido no meu cérebro. Para quem olha, você tem no máximo 5 segundos para impactar as pessoas e talvez, dependendo de como a sua composição estiver, ela pode causar uma certa confusão no seu cérebro quando ele processa a imagem e acaba não causando aquele impacto. Tudo isso é muito inconsciente, por isso que às vezes as pessoas não percebem e principalmente fotógrafos amadores, quando estão começando, eles não enxergam, não conseguem enxergar isso no começo. Isso que eu queria mostrar para vocês, que a gente precisa aprender a enxergar os elementos da nossa composição e tentar buscar uma harmonia nesses elementos, tentar enxergar isso aqui antes para poder, na hora, você poder criar a melhor situação e ajeitar a sua foto ali da melhor maneira.